E a presença dele aqui já se faz notória, porque ele falou constantemente desde o primeiro minuto que o culto começou, e a presença dele tem transbordado, como o obreiro Vinícius, já que o Vinícius falava, achei que mais Deus presente. E eu senti desde quando cheguei aqui a presença de Deus nesse lugar. Aleluia! E faz-se necessário, irmãos, trazer o contexto histórico dessa passagem. Porque o primeiro livro de Samuel é o livro que traz os princípios, os primeiros passos do ministério profético em Israel. Traz o primeiro rei em Israel. Traz a transição do período dos juízes, do qual Samuel foi o último juiz. Esse período dos juízes, um período de crise espiritual, que durou entre 325 anos, aproximadamente. Foi um período em que Deus ele escolhia alguém aleatoriamente, de acordo com a sua vontade, para libertar o povo de Israel. E a Bíblia que o povo de Israel tinha era necessariamente o livro de Levítico. Eles não tinham a compilação dos textos e livros ao qual temos hoje. E muitas das tradições e feitos do Senhor eram repassados de forma oral de gerações para gerações. E Deus ele já não aguentava mais aquele período ao qual o povo de Israel pecava e caía na mão dos filisteus. Então Deus levantava um juiz, levantou o Jefté, levantou o Débora, e o povo de Israel caía de novo. E Deus levantava homens de Deus, e levantava mais homens de Deus, mas o povo de Israel não mantinha um equilíbrio espiritual. O período era de crise. Os irmãos reparam que esse livro de 1 Samuel, ele foi escrito em mais ou menos 1047 a.C., e não é exato e nem determinado, mas os autores se dividem em três, que seriam Samuel, provavelmente Gade e Natan, ou Gade. E eles demonstraram como é que estava a pobreza espiritual. O sacerdócio estava em decadência. E dessa transição nós encontramos e aprendemos aquela trama tão linda, ao qual tinha Eucana, que é o pai de Samuel, Penina, e naquela situação com Ana, mãe de Samuel, nós sabemos, por um milagre, Samuel veio ao mundo, porque Ana era estéril. E nós encontramos nos primeiros capítulos o milagre de Deus na vida de Ana. E Ana, como louvor ao Senhor, ofertou Samuel ao sacerdote Eli. E Eli, como sumo sacerdote, recebera Samuel aproximadamente com 2 a 3 anos, e passou a ser o tutor de Samuel. E Samuel, naquela escola sacerdotal, um jovem como todos nós, porque todos nós somos jovens, de 0 a 150 anos é jovem, irmãos. Para Deus é jovem, porque Deus renova nossas forças como a águia. E Samuel ali, aprendendo como um sacerdote ali. Mas Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que não honraram e não honravam o seu ministério sacerdotal, como os primeiros que deveriam dar exemplo, como os primeiros que deveriam demonstrar ao povo autoridade espiritual, mas eles profanavam o templo. Eles saíam com as mulheres que chegavam ao templo, e eles abusavam das ofertas. E Deus, por um homem de Deus, embora a palavra de Deus afirme, e o próprio livro de Deus afirme, que a palavra de Deus era escassa, e o ministério profético também, mas Deus ele teve misericórdia de Eli e o avisou a Eli. Eli e os seus filhos, eles estão depravando, eles estão
depravando as coisas espirituais. Eles estão negligenciando, desprezando coisas que eu deixei para o meu povo. E aqueles jovens não respeitavam. E ele de certa forma foi conivente. Ele não repreendeu com autoridade. Ele foi conivente com as atitudes de seus filhos. Mas ali quem estava com ele? Estava Samuel com ele. E Samuel estava aprendendo com Eli. Eli era a maior autoridade de Israel naquele tempo. Mas ali estava Samuel, vendo aqueles jovens fazerem errado, vendo aqueles jovens desobedecerem ao seu pai, vendo aqueles jovens pegarem uma tangente errada, pegarem um caminho errado. Mas Samuel estava ali servindo e seguindo ao Senhor. O que eu e você aprendemos com isso? Em meio ao mundo conturbado, em meio ao carnaval, em meio à apostasia espiritual, em meio às crises, às greves, às crises na Europa, a inflação aumentando, querido, Deus, Ele escolhe você e Ele conserva a tua vida como profeta e atalaia de Deus. Pode ter certeza que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor, Ele olha para você dos altos céus, acima dos querubins, serafins, anjos e arcanjos, e fala: está vendo ali meu servo, temente a Deus, que se desvia do mal, nele eu tenho prazer. Quem quer fazer um sinal para Deus, levanta a mão e exalte a Ele, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Repita comigo: não deixe a lâmpada de Deus, não deixe a lâmpada de Deus apagar no templo do Senhor. Apagar no templo do Senhor. Mais uma vez: não deixe a lâmpada de Deus, não deixe a lâmpada de Deus apagar no templo do Senhor. Apagar no templo do Senhor. Por gentileza, mais uma vez: não deixe a lâmpada de Deus, não deixe a lâmpada de Deus apagar no templo do Senhor. Apagar no templo do Senhor. Essa é o tema dessa mensagem, a qual o Espírito Santo de Deus me deu pela sua misericórdia e me ensinou a partir da sua graça. E é essa mensagem que no primeiro culto de 2012, o Senhor Deus quer colocar e cravar no teu coração. Porque eu tenho certeza que Deus, Ele quer mudar histórias de gerações. Que Deus quer mudar histórias de tristezas, histórias de perseguições, histórias de maldições, histórias de prisões, histórias igual fez com o povo de Israel, no qual a palavra de Deus era rara, a presença de Deus era pouca e a misericórdia de Deus tinha que ser exercitada. Mas, querido, Deus quer em você mudar e reescrever a história e a partir da sua vida fazer uma lâmpada nesse mundo e que ela venha arder continuamente no altar do Senhor. Amém. E nós lemos no início que a palavra de Deus era rara. Mas por que Deus faz isso? Deus, pela soberania, Ele age como Ele quer, da forma que quer. Deus, Ele chama homens no campo. Deus chama homens pescando. Deus chama homens em sonhos. Deus fala com os servos dele, como falou com Jacó, em sonhos. Deus fala em visão, como falou com Abraão, chamou Abraão: vem para cá que eu vou te mostrar a sua descendência, olha para os céus. Mas Deus também fala no momento que você se prepara para dormir. E para cada um Deus usa uma forma. E se você ainda também não tem intimidade com Deus, não se preocupe. Porque a intimidade que Deus quer colocar em você, entre você e Ele, é algo particular de você para com Deus.
Porque Samuel ele não tinha essa experiência. E a Bíblia relata aqui que antes que a lâmpada do templo se apagasse, Deus chamou Samuel. E Deus chama Samuel pela primeira vez. E Samuel levanta e pergunta a Eli. E Eli fala com ele que não tinha chamado. E Deus chama Samuel pela segunda vez. E Samuel também não entendia quem o chamava. Chega até o sacerdote Eli, que diz que não havia chamado. Na terceira vez que Deus chama Samuel, Samuel levanta, chega até Eli e fala: eis-me aqui. Aí então Eli entendeu que era Deus falando. E orienta Samuel: quando o Senhor te chamar, você fala ao Senhor, não para mim. Fala, Senhor, eis-me aqui. Seu servo está ouvindo. Então Samuel, pela quarta vez, é chamado pelo Senhor. E a partir daquele momento, que Deus revela coisas grandiosas a Samuel. A vida de Samuel nunca mais foi a mesma. A partir daquela data, a partir daquele marco histórico na vida de Samuel, a vida daquele homem de Deus nunca mais foi a mesma. E Samuel, querido, era simples, humilde, leal. Eu imagino que muitos discordam de um líder ou de algum líder. E eu tenho certeza que na casa de Deus, às vezes há discordâncias teológicas, discordâncias de diversas formas. Mas por estarmos num reino e todos com um único propósito, embora discordamos de um líder, mas primeiro nós obedecemos. E Samuel, com toda certeza, discordava de Eli. Mas Eli era a autoridade de Deus. Mas Samuel, ele tinha no coração dele que um dia Deus ia colocá-lo como sacerdote, como um profeta, como alguém importante em Israel. Porque imagine bem, querido, em paralelo com Davi, Samuel, ele via a depravação moral de Israel. Samuel estava observando a depravação moral de quem ensinou e de quem mostrou a ele o caminho, de quem mostrou os procedimentos no templo, de quem deveria ser o sumo sacerdote. Samuel, ele recebeu excelentes instruções. Embora Eli ensinou bem a Samuel, ele ensinava as coisas importantes, espirituais, mas não praticava. Ele era daqueles que façam o que eu ensino, mas não façam o que eu faço. Justamente também os seus filhos. Então imagine o conflito no coração de Samuel, vendo aqueles jovens fazerem errado, mas eram filhos do sumo sacerdote Eli. Imagine para o coração de Samuel, Eli, que não dava exemplo, mas Samuel lá sendo justo, Samuel sendo irrepreensível diante do Senhor. Imagine se Samuel não queria ali aquele lugar de sumo sacerdote. Imagine se Samuel já não queria ali estar na frente de Ofni e Finéias. Imagine o conflito existencial no coração de Samuel. Mas Samuel esperou, como fez Davi. Davi viu que Saul tinha perdido a presença do Espírito Santo. Davi viu que Deus já tinha ungido. Davi, depois de ser ungido, ele esperou 15 anos a sua bênção. Davi, depois de ser ungido, fugiu mais de 6 vezes, entrou na caverna, foi para o deserto, teve 3 vezes Saul em suas mãos para o detonar, para o matar, para acabar com aquela história. Mas Davi falou assim, em outras palavras: não farei nada contra o ungido do Senhor, porque o que é meu, e vai vir no tempo de Deus. Querido, o que é teu, vai vir no tempo de Deus. Deus tem algo preparado
Quem crê está entendendo. Faz o sinal que o inferno não gosta. E exalte a Ele, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém, Jesus. Imagine, queridos. Mas Deus respeita uma autoridade. Ele não quer que nós façamos golpe de Estado. Porque enquanto aquele líder está sendo cuidado por Deus, e Deus muitas das vezes dá a oportunidade para aquele líder se levantar, proporcionalmente e no mesmo sentido, Deus está te preparando para ser uma lâmpada no templo do Senhor.